grande. Por isso eu peço que o teu Espírito me ajude, que o teu Espírito me inspire. Eu quero ser uma ferramenta usada pelo Senhor nessa noite, para a glória do teu nome. Se concorda com a minha oração, diga amém. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, a multidão, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Olha a conversa de Jesus. Jesus, ele está sendo muito claro, muito claro. Bom, se quer ser discípulo de Jesus, então você vai ter que aprender uma coisa importante e dolorida, porém necessária, e após compreendida, assimilada. Jesus está acima de tudo e de todos. Toda noite eu deito com o Luiz. Toda noite eu assisto vídeo com o Luiz. Toda noite a gente vê vídeo e vê vídeo para pegar no pé dos palmeirenses, do São Paulino. Aí a gente manda vídeo lá para pegar no pé. Toda noite. Toda noite nós manda vídeo para pegar no pé do Minduim, do André. Toda noite a gente vê alguns vídeos, assiste um pouco de vídeo. Aí depois a gente brinca, acaba brincando de alguma coisa ali. Depois eu oro com ele e eu pergunto para ele: quem que é o melhor amigo do papai? Toda noite. Quem é o melhor amigo do papai? Aí ele fala: eu. E eu falo: depois de Jesus, o melhor amigo do papai é Jesus. Você é o segundo melhor amigo do papai. O amigo número 1 se chama Jesus. Daí eu pergunto para ele: e quem que é o seu melhor amigo? Aí ele fala: Jesus. E o seu segundo melhor amigo? O papai. Eu estou ensinando para o meu filho: eu não posso ser o melhor amigo dele antes de Jesus. Eu estou ensinando para o meu filho que, por ser humano como qualquer outro, pode acontecer de no meio do caminho eu me atrapalhar na minha caminhada de fé. Pode, está na Bíblia. O que está em pé, cuida para que não caia. Não vai acontecer, está amarrado, está repreendido. Porém, eu preciso ensinar para ele. Então eu falo com essa intenção. Ainda que em algum momento eu venha ter alguma dificuldade na minha vida, a amizade dele com Jesus tem que estar acima de mim. A amizade dele com a Márcia, que hoje nós fazemos 14 anos de casado, mulher de paciência, de fé, mulher sábia. Não é tudo isso também, né? Se a Márcia tem que ser a melhor amiga dele, depois de Jesus. Então, Jesus está dizendo aqui assim, ó. Jesus está dizendo assim, ó: ninguém pode vir antes que eu na sua vida. É preocupante quando alguém olha para a esposa, ou olha para o marido, ou olha para o filho, ou olha para a filha, olha para o amigo, ou olha para a amiga, e não mantém um relacionamento com Jesus por causa de determinada pessoa. Não estou dizendo que é para abandonar a família, não estou dizendo que é abandonar os amigos, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo, com a Bíblia aberta, aquilo que Jesus disse: em primeiro lugar vem eu, disse Jesus. Isso é importante a gente entender, porque se nós entendemos isso, às vezes,
E pode acontecer o que eu estava falando com você agora. Às vezes pode acontecer da cabeça do marido virar. E às vezes o marido não quer estar junto na igreja com a irmã. E a irmã fala, você não vai? Então eu também não vou. Você não vai? Você não vai? Fica aí. Porque eu estou indo. O contrário também é verdadeiro. Às vezes pode dar na cabeça da irmã, a irmã falar, eu não vou, não quero, não, vou tirar umas férias de igreja. Você vai tirar férias de igreja? Você vai tirar, problema seu. Quem vai perder é você. Eu não vou tirar férias. Eu não vou tirar férias. Isso é importante, é Jesus falando aqui, ó. Se alguém vem a mim e ama seu pai, ama o pai, ama a mãe, ama a mulher, ama os filhos, ama os irmãos, ama as irmãs, ou ama até mesmo a si próprio, mais do que a ele, não pode ser chamado de discípulo. Não pode, não dá para chamar de discípulo. Talvez pode chamar de um admirador. Eu tenho tanta admiração por Jesus, mas eu não sou discípulo de Jesus. Porque eu amo mais a minha esposa do que Jesus. Porque eu amo mais o meu filho do que Jesus. Porque eu amo mais o meu marido do que Jesus. Porque eu amo mais os meus amigos do que Jesus. Porque eu amo mais o meu pastor do que Jesus. Porque eu amo mais a placa da minha denominação do que Jesus. Não dá para ser chamado de discípulo. Quando muito vai dar para ser chamado de um admirador. Essa aí é um admirador, é uma admiradora de Jesus. Ponto. E a Bíblia não diz que Deus está à procura dos verdadeiros admiradores. A Bíblia diz que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É interessante que Jesus ainda fala, alguém que ame mais a própria vida. Me faz lembrar aquele rapaz, aquele que a Bíblia trata como jovem rico, que ele vai até Jesus e fala, bom mestre, eu quero saber o que eu faço para herdar a vida eterna. Aí Jesus fala, olha, observa os mandamentos. E ele fala, desde a minha mocidade eu observo os mandamentos. Aí Jesus pega e fala, bom, então, pega a riqueza que você tem, venda tudo, distribua para os pobres, vem e me siga. E aí ele ouve aquela conversa, aí ele se entristece, ele vai recuando, e ele vai embora com a riqueza, com aquilo que agradava a ele, que a Bíblia diz, onde tiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Aquilo que for importante e valioso para você, é ali que você vai colocar sua força, sua vontade, sua motivação. Então, Jesus fala, olha, a sua própria vida não pode ser maior do que o seu amor por mim. Você sabe que tem gente que... E é importante a pessoa se amar. É ruim quando a pessoa ela tem uma baixa autoestima ou uma alta baixa estima. É ruim quando a pessoa ela não consegue se amar, ela não consegue se valorizar. E não é essa a ideia. Mas a ideia é, as minhas vontades, elas ficam em segundo plano. Em primeiro plano vem Jesus. Continuemos com a leitura. Verso 27. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Já comentei aqui mais de uma vez. Um dia eu estava num casamento, aí o líder religioso, que eu não vou falar a religião que era, ele olhou para a noiva e falou assim, a partir de agora, esse aí é a sua cruz. E ele olhou para o noivo e falou, a partir de agora, essa daí é a sua cruz. Meu Deus, não é assim. Não é. Você não pode olhar para sua esposa como a sua cruz, irmão. Sua esposa não pode ser um peso para você. Sua esposa é uma bênção que Deus te deu. É uma bênção.
Ah, pastor, mas minha esposa não é fácil, viu? Se bobear, ela desce o chinelado em mim lá. Bom, mas ela é a sua esposa. Ela não é a sua cruz. Irmã, você não pode olhar para o seu marido pensando, entendendo que ele é uma cruz para você carregar. Aquela cruz lá que eu tenho que carregar. Irmã, não é. Ele é uma bênção. Uma bênção? Você não conhece meu marido, pastor? Não, irmã. Eu não preciso conhecer. Jesus falou que ele é uma bênção e está falado. É o seu marido. É a sua esposa. Não é uma cruz. A cruz é o seu eu. É o seu ego. A cruz é a sua vontade própria. Que muitas vezes você quer fazer prevalecer a sua vontade. Muitas vezes você não quer abrir mão de algo, porque você prefere perder do que você, de repente, poder desfrutar de algo. Lembra daquele exemplo lá de Salomão, quando Salomão começa a reinar e ele é testado na sabedoria? Duas mães, as duas tiveram filho na mesma época. Uma mãe descuidou, deitou, rolou, virou em cima do fio da criança, a criança morreu. A outra tinha a criança viva. A que rolou em cima do filho e o filho morreu, a criança morreu, pegou e trocou. E aí ficou aquele rolo, porque ela ficou com uma criança viva no colo dela, mas a criança dela, ela tinha matado, pode não ter sido intencionalmente, mas morreu. Então ela inverte, aí elas vão até o Salomão. Ó, Salomão, é o seguinte, essa aqui acabou rolando em cima da filha dela, da criança dela, e a criança morreu. Agora ela quer pegar a minha criança para ela. Não, Salomão, não foi isso. Na verdade, ela rolou em cima da criança dela. A criança dela morreu, agora ela inverteu, ela pegou a minha criança. E nós estamos aqui para resolver esse rolo. E o Salomão fala o quê? Não tem problema, não precisa brigar. Pega uma faca lá, vamos cortar a criança no meio. Cada uma fica com metade da criança e está resolvido o problema. A mãe da criança, que estava viva, prontamente disse: não precisa matar. Pode deixar a criança viva. E logo o Salomão entendeu. Bom, a mãe da criança viva, de maneira alguma, ela queria ver a criança dela sendo morta. Então ele falou: a criança é dessa daqui. O amor, quando Jesus ele fala da cruz, o amor por ele deve ser um amor que, se necessário for, de renunciar e de sacrificar, devemos renunciar e sacrificar. É um problema que na igreja de hoje nós temos encontrado dificuldade e visto pessoas com dificuldade para isso, para renúncia. Porque a pessoa quer viver a vida que ela quer. Não, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu sou Gabriela. Tem muita gente que vive desse jeito. E a pessoa não quer mudança, ela não quer transformação, ela não quer carregar a cruz dela, que é ela mesma. A minha cruz não é a Márcia. A Márcia é o amor da minha vida. A minha cruz sou eu mesmo. E vou falar, irmão, eu sou pesado, viu? Eu sou pesado. Se fosse para ela carregar eu, ela não ia dar conta de carregar eu. Eu sou carregado, eu sou pesado. Eu quero que as coisas aconteçam do jeito que eu quero. Ah, mas você não é pastor? Eu sou. Por isso que eu estou falando para você, que eu preciso da ajuda de Jesus todo dia, igual você precisa. É nós entendermos que o nosso eu, muitas vezes, vai querer que nossa vontade prevaleça. Se aquela mãe quisesse que a vontade dela prevalecesse, a criança estaria morta. Então, tem muita gente, por causa do seu amor próprio, vendo muitas perdas e muitas mortes no seu dia a dia.
seja no casamento, seja no relacionamento familiar, seja no relacionamento profissional, seja dentro da igreja, no relacionamento espiritual com os irmãos em Cristo. Tem muita gente que prefere perder, que prefere ver morto, né, na verdade, prefere ver morto do que, opa, pera lá, a minha vontade não precisa prevalecer. E quando eu entendo isso daí, Jesus está falando, eu entendo isso daí, então eu vou estar sendo alguém verdadeiramente aberto a ser um discípulo de Jesus. O que é ser um discípulo de Jesus? Um seguidor de Jesus. Alguém que segue, que anda, que acompanha. Alguém que é ajudado, que é abençoado, que é cuidado. Alguém que o tempo todo tem os olhos de Jesus sobre a vida dele ou dela, da pessoa. Verso de número 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Olha o que Jesus está falando. Ele está chamando a atenção, ele está dizendo assim, ó, qualquer um que tem um sonho, que tem um plano, que tem um projeto, antes de qualquer coisa, precisa fazer uma avaliação, precisa pegar e colocar no papel qual é a realidade. Ele estava usando essa figura, é uma figura de linguagem. Às vezes não, nós queremos ir para o céu, sim ou não? Sim. Pergunta aí para quem está do seu lado: quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Céu ou inferno? Então pronto. Mas a pessoa quer ir para o céu muitas vezes, mas, por exemplo, ela não quer batizar. Quem quer ir para o céu tem que batizar. A pessoa quer ir para o céu, mas não quer entregar a vida para Jesus. Ela não aceita, ela não confessa Jesus como Senhor da vida dela. Eu tenho que saber o que eu quero. Eu quero ir para o céu. Ok, então se eu quero ir para o céu, eu tenho que saber o que eu preciso fazer para ir para o céu. Eu tenho que crer em Jesus. Aquele que crê e for batizado será salvo. Por exemplo, eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que saber qual é a minha realidade. Jesus está falando disso, de nós sabermos o que nós somos, quem nós somos, o que nós queremos, o que nós pretendemos. Porque às vezes nós estamos dentro da igreja, dentro do templo, mas nós estamos dentro do templo sem estar fazendo nenhum tipo de prospecção, sem estar fazendo nenhum tipo de planejamento, sem estar fazendo nenhum tipo de ideia para o amanhã. Às vezes nós estamos dentro da igreja com aquela ideia, com aquele sentimento de receber uma mensagem. Eu gosto de receber uma mensagem porque eu fico calmo, porque é bom, relaxa, tal. O Saul gostava de receber canção porque ele era endemoniado. O endemoniado que gosta de ouvir alguma coisa para acalmar o demônio que carrega dentro dele. Nós não podemos ir por esse caminho. Nós não podemos cair nessa armadilha, nessa cilada. Nós temos que entender. Jesus está chamando a atenção. Ele está dizendo, quer ser meu discípulo? Então eu preciso estar em primeiro lugar na sua vida. Quer ter uma vida próspera e abençoada? Entenda, próspera e abençoada, vida que vai bem em todas as áreas da nossa vida. Então você precisa saber quem você é. Está aqui, ó. Qual é a pessoa que quer construir uma torre, mas não calcula o que tem e o que não tem, começa a construir e depois fica no meio do caminho e acaba virando motivo de deboche, motivo de chacota, motivo de riso para tanta pessoa? Por que isso? Para que isso? É aquela pessoa que simplesmente não faz aquela avaliação. Eu tenho conversado muito com vocês sobre isso daí. Pastor, o senhor está falando aí, eu estou parando para pensar, já tem um tempo.
Quanto que você tem procurado se aproximar de Jesus? Quanto que você está comendo da palavra? Quanto que você está orando dia após dia? Quanto que você está jejuando? Quanto que você está separando para Deus da sua vida? Quanto? O que você tem feito? O que você não tem feito? É importante, isso é importante. Ontem nós conversamos na célula, e na célula nós falamos sobre salvai-vos dessa geração perversa. É o que diz o texto. Salvai-vos. Morrer na cruz por nós, Jesus já morreu. Mas salvai-vos dessa geração perversa significa, você pode não conseguir fazer o impossível, mas o impossível eu faço por você. Mas escolher, por exemplo, as suas amizades, as suas companhias, você pode. Escolher os lugares que você frequenta, você pode. Escolher as tomadas de decisões do dia a dia, você pode. Então ele diz, salvai-vos, salvai-vos. Ele diz, veja bem o que você quer. É para a eternidade, sim, mas é para hoje também. É para hoje, é poder sair daqui e sair com a felicidade da salvação, mas é poder sair daqui com a certeza de que Deus tem um plano para a nossa vida, Ele tem um projeto para a nossa vida, é saber que Deus tem um transformar para a nossa vida, que para muita gente isso não tem problema nenhum, não faz sentido nenhum. Para muita gente isso perdeu a graça, isso perdeu o brilho, perdeu o encanto. Irmão, a melhor coisa que tem é nós podemos dizer que Deus mudou a nossa vida, que Deus mudou a nossa história. Na célula ontem, quem estava? Por isso eu falo para o seu irmão, vai para uma célula. Por isso eu falo para você, se você tem uma garagem lá na sua casa e você pode receber uma célula na sua garagem, me procura. Vamos abrir uma célula na sua casa. Vamos levar o evangelho para ser pregado na sua casa. É algo que é muito jóia, é algo que é muito bom, é algo que tem contribuído na vida de tanta gente aqui nessa igreja. Ai, pastor, esse ano eu não participei de célula nenhuma, mas ano que vem, assim que o senhor falar que vai voltar a célula, eu vou estar junto participando. Irmão, irmã, é uma coisa importante. Ontem na célula, uma das irmãs que estava lá com a gente, ela falou, olha, eu ouvi a música tal, era a música de quando eu dançava lá com a família, mas eu ouvi, eu fiquei numa situação tão, ela até chorou porque agora ela não dança mais. Ela até chorou porque agora ela entendeu que aquilo ali faz parte do passado, faz parte do ontem. Ela simplesmente se emocionou de saber que está vivendo uma nova vida. Eu acho tão jóia isso daí. Tem gente que não consegue se alegrar com a nova vida. Eu encho a boca para falar que eu era pingaiada. Hoje estava com a Marcinha lá no Carrefour. Nós estávamos dando um rolê lá, fomos passear no Carrefour, não gastamos R$1, mas pelo menos nós passeou, nós não gastamos, mas nós passeia, dá para passear sem gastar também. Aí nós ficamos andando lá, viramos no corredor, caímos no corredor das bebidas, era bebida para cá, era bebida para lá. A Marcinha falou, olha um corote aqui. Eu falei, o que, Marcinha? Ela falou, esse aqui que a turma vai buscar na padaria, como que consegue, né? E acho que essa aqui deve não valer nada, porque olha o preço, aí é baratinho. Falei, Marcinha, não tem pinga barata e pinga cara, pinga é porcaria de todo jeito. Ela não sabe, porque nunca bebeu, mas eu sei, porque eu já bebi. É tranqueira. De todo jeito é tranqueira. Não fale assim da minha bebida preferida. Falo sim. Falo porque eu bebi essa tranqueira e é uma tranqueira. Pronto. E não adianta, irmão. Não adianta. É algo que nós temos que ter orgulho.
Pega a sua maca e anda, levanta, pega a maca e anda. Outro dia a Rose mandou uma mensagem falando de pegar a maca. Eu não tinha entendido. Depois que eu fui entender que ela contou o testemunho. Ela estava falando, tomou posse da palavra. Tinha acabado de pregar da maca, levanta, pega a maca e anda. Nós temos que ter orgulho do nosso testemunho. Tem gente que tem vergonha do testemunho. Temos que ter orgulho de dizer assim, ó, eu fazia isso, mas agora eu não faço mais, graças a Deus. Eu me comportava assim, mas agora eu não me comporto mais, graças a Deus. Está vendo essa moça aqui? Está vendo? Ninguém mandou você vir para frente hoje. O Espírito mandou, né? O Espírito falou. Você está vendo? Olha lá, o sorrisinho dela, jeitinho de boazinha. Ela é boazinha hoje. Mas mexesse com ela alguns anos atrás, ela quebrava você no meio da rua. Quebrava ou não quebrava, Cristina? Quebrava. Era brava, era briguenta. Sangue nos olhos, né? Agora não, ó. Agora diaconiza. É uma nova criatura. Agora tem a casa própria, tem o carro próprio, tem os filhos que são uma bênção. Quem foi que fez isso? Jesus. É Jesus. Tem que ter orgulho. A gente tem que ter o orgulho de ter uma nova vida. Não é uma vergonha, é um orgulho. O que eu fiz, o que eu fazia, não serve para me dar vontade de fazer de novo. Serve para dizer assim, ó, Jesus me deu a vitória sobre isso daí. E Ele pode te dar a vitória também. É disso que Jesus está falando aqui. Você vai querer construir uma torre? Ok. Mas faça bem uma avaliação do que você vai precisar para construir essa torre. Com outras palavras, veja bem o que você tem feito no dia a dia. Veja bem qual está sendo a sua história, a sua trajetória. Cuidado para você não acabar caindo numa armadilha de se iludir, porque um pouquinho antes ele fala, não pode amar nem a si mesmo mais do que a mim, porque amar a nós mesmos mais do que a Jesus faz com que nós acabemos dando passo a mais do que a nossa perna suporta. E às vezes o pai fala para a pessoa, para o filho, para a filha, filho, filha, não faça isso. Mas o filho, a filha, não ouve o pai falar. Às vezes a mãe fala, aí a filha fala, ai mãe, fica falando, parece até que está desejando que dê errado. Não é. O que acontece é que quando nós não estamos com o nosso ego inflado, nós paramos para ouvir o que Deus tem para nos falar. E muitas vezes Ele vai falar através da mãe, através do pai, através do marido, através da filha, através da diaconisa, através do diácono, através do pastor, através do filho, através da filha. Porque Deus está falando conosco todos os dias. Ele sempre tem algo para falar conosco. Nesse momento, Deus está me usando para falar com você. Ele tem uma nova vida para você. Ele tem uma nova história para você. Ele tem planos, Ele tem projetos para a sua vida. E a única coisa que Ele está pedindo para você é: me permita ser o número 1 na sua vida. Se coloque em pé, por favor, porque eu quero encaminhar com você o final da reflexão. Isso, bate palma com força, com alegria, agradeça a Deus. Graças a Deus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Deus, nós ouvimos